Bora falar de dinheiro em cada postagem. Nós vamos falar de como pequenas atitudes podem fazer grande diferença na nossa vida financeira. E esse conteúdo é para você que resolveu cuidar de seu dinheiro, que decidiu dar atenção ao resultado do seu trabalho agora no presente, para construir um futuro financeiro. Eu sei que quando falamos de finanças, é natural que a maioria das pessoas fiquem ansiosas querendo falar de todos os ativos financeiros, ações, quer saber de bolsa de valor, previdência privada, tesouro direto, mas calma, nós vamos falar de todos eles, de todas as suas características, de como escolhê-los e quanto do nosso rico dinheirinho nós devemos aplicar em cada um deles. Porém, antes de falarmos sobre investimento propriamente dito, nós precisamos dar um passo importantíssimo rumo ao autoconhecimento. Você já pensou como você comporta no momento de tomar decisão, principalmente sob pressão? Você sabe como é que você lida com as consequências das suas decisões? E você já se perguntou se tolera perder alguma coisa? Qual a sua tolerância ao risco? Nosso comportamento é influenciado pela genética e pelas experiências ao longo da vida. Criamos crenças, visões de mundo que funcionam como uma programação automática, moldada pelo nosso cérebro primitivo ou reptiliano, que foi criado para nos defender, nos proteger do perigo e economizar nossa energia. E ele faz isso memorizando nossas atitudes ao longo da vida e replicando esses padrões sempre que necessário, e faz isso instintivamente. É isto que cria os nossos vieses comportamentais, que funcionam como lentes através das quais a gente enxerga a vida. O problema é que esses vieses podem nos levar a tomar decisões financeiramente equivocadas quando não percebemos que estamos com essas lentes que nos distanciam da verdade muitas vezes. Felizmente, também nós temos o neocórtex, que é a parte do cérebro responsável pelos pensamentos racionais. É a parte responsável pelo pensamento consciente, vamos dizer assim. É como se fosse o nosso processador. Ele é mais lento e é preparado para resolver as questões mais complexas. Sempre que identificarmos a influência de vieses na nossa vida, devemos ativar esse nosso processador, que é a parte do cérebro que cuida da verdadeira inteligência. Existem mais de 150 vieses estudados, mas é claro, nós vamos falar de alguns, os principais, que impactam as nossas decisões no mundo financeiro. O ego, por exemplo, está diretamente ligado à nossa autoimagem. É um dos principais influenciadores dos vieses. Ele dita
como nos percebemos e quer impor a forma como devemos ser percebidos. E você não será livre enquanto não conhecer de fato e dominar aquilo que te controla. Portanto, é necessário conhecer as verdadeiras camadas de erros e virtudes que influenciaram sua personalidade ao longo da vida, para se defrontar com seu verdadeiro eu e identificar o tamanho do seu ego e o poder que ele exerce sobre você. Pois é só com essa transparência, sem medo da verdade, é que podemos estudar nossos erros e nossas virtudes para conhecer suas origens, para saber o nível de apego e de convicção que nós dedicamos a cada um deles. E aí sim, nós vamos avaliar nossas habilidades para conhecer quais são nossas limitações, para definir os nossos objetivos e para elaborar um planejamento mais eficaz. Ou seja, nós precisamos disso para saber o caminho a ser seguido. Agora nós vamos comentar sobre alguns vieses. Se você tiver preso ou perceber que você está com uma visão fixa num preço, eu não vou vender enquanto não estiver a R$40. Eu não vou vender enquanto não estiver por 4 milhões. Você está sob o efeito do viés da ancoragem. Você está ancorado em um preço. Isso você pode perder boas oportunidades. Tem um parecido que é o viés da aversão à perda. Você compra 2 ativos, paga R$20 em cada um. Um foi para 28, o outro está em 16. Você, se precisar vender, você vende o que está te dando lucro, porque você não tolera perder. Isso chama viés de aversão à perda. Também te põe em muita gelada. Agora, se você não gosta de ser contrariado, está numa fase em que até evita o debate com quem pensa diferente de você, com quem traz à tona ideias que confrontam aquilo que você imagina ser a verdade, você pode estar sob a influência de um viés que chama dissonância cognitiva. Ele é perigoso e a gente deve tomar cuidado, porque a gente, para evoluir, temos que mudar de ideia. A maioria das pessoas pôs na nossa cabeça que mudar de opinião é ruim. É parte importantíssima da nossa evolução, do nosso crescimento. Então, cuidado com esse viés que chama dissonância cognitiva. Ele nos deixa intolerantes.
Agora, nós podemos falar também dos vieses do efeito manada. O nosso cérebro primário, para nos proteger de um perigo, quando todo mundo corre, você corre também. Então, cuidado, porque em finanças, se você agir no efeito manada, você pode tomar sérios prejuízos. Temos também o viés de framing. E esse nome framing vem de frame, aquela fotozinha de uma sequência de filme, chama-se frame. E baseado nisso, eles estudaram esse viés, que é você se prender à forma com que o assunto foi colocado. Por exemplo, uma pessoa fala para você: não tome esse remédio, porque 80% de quem toma esse remédio morre. Você fala: Deus me livre de um remédio desse. Agora, se o médico mais habilidoso sabe que você precisa daquela medicação, ele vai dizer: pode tomar o remédio. 20% das pessoas que tomam esse remédio saram. Você mesmo que meio em dúvida, você já toma. Por quê? Por que você tomou essa decisão? Você foi influenciado pela forma com que o assunto foi colocado. Nota-se que 20% morrer e 80%, nota-se que 20% saram e 80% não saram. Ou seja, é a mesma coisa falada de forma diferente. E por causa desse viés de framing, eu gostaria aqui de comentar sobre um conceito que chama WYSIWYG. Esse nome é composto pelas iniciais das palavras de uma frase em inglês, que é: what you see is all there is. Aquilo que você vê é tudo que existe. E esse conceito nos leva a entender que precisamos ampliar nosso WYSIWYG e nunca diminuir. Também não podemos ficar no framing. Quando você ouvir um exercício como esse, eu te afirmo, João é muito inteligente, estudou em Harvard e é muito trabalhador. Ele tem possibilidade de ser um bom gestor? Pronto. Seu cérebro reptiliano, o viés de framing, o seu WYSIWYG já deu a resposta. Porém, nós devemos pegar toda a questão e levar para a parte do nosso cérebro que trata das questões mais complexas. Devemos acionar o nosso neocórtex, que nos disponibiliza vários níveis de pensamento. Se
tivéssemos levado esse problema para o nosso processador, a gente ia pesquisar, ia entrevistar a pessoa, ia procurar em outros locais informações sobre ele. E poderíamos encontrar informações de que ele é acusado de homicídio, é super controlador, centralizador e é viciado em drogas. Então, meus amigos, esse exemplo é um exagero para lembrá-los que, principalmente em se tratando de decisões no mundo financeiro, que é cheio de pegadinha, você nunca deve diminuir seu easy-ate. Você deve sempre acionar níveis de pensamentos que condizam com a complexidade e com o seu comprometimento com o resultado. Também eu gostaria de trazer aqui mais um exercício. Qual o número que é 2/3 da metade de 100 e de todos os resultados que teremos? Pronto, aquele que usou o cérebro primário prestou atenção na metade de 150. Quem observou a pergunta me ouviu dizer que é 2/3 da metade de 100. Aí já vai para um primeiro nível de pensamento. E sabe que é 33. Mas as pessoas mais comprometidas, elas vão para um segundo nível e falam, peraí, lá estava pedindo de todos os resultados que teremos. Então, é 22, num outro nível é 14, depois é para 9. E os nerds, e não estou dizendo que devemos e temos que ser nerds, vão chegar com resultado em 0. Mas isso é só um exemplo para chamar a atenção da necessidade de acessar nosso cérebro e suas partes responsáveis pelas resoluções de problemas mais complexos. E agora, para terminar, apenas como sugestão, nós devemos alinhar nossos objetivos financeiros com as nossas metas pessoais, familiar, conjugal, social e corporativa. Porque compartilhar essas metas com os nossos parceiros, principalmente aqueles mais próximos e até mais íntimos, vai potencializar nossos resultados através da sinergia. E essa, acredito que dispensa comentário. Bom, agora para reflexão. Comprar seus objetos
objetos de desejo compatíveis com a sua realidade financeira, é tudo de bom. É o melhor dos mundos. Afinal, para que a gente quer dinheiro? Agora, se você desconfiar que está adquirindo bens de luxo somente para impressionar e para mostrar para os outros que você tem dinheiro, cuidado! Esse é o caminho mais rápido para você acabar com o dinheiro que você tem. Namastê e até o próximo post.